Bom dia a todos, a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando hoje mais uma escola bíblica dominical e nesta manhã nós gostaríamos de parabenizar todos os pais, que o Senhor esteja abençoando cada pai na sua infinita graça, misericórdia e poder, que cada um tenha um dia abençoado, feliz, orientado pela presença do nosso Deus, que se faz presente em nossas vidas, em nosso ser, em nossos lares e em nossos corações. Que a presença de Jesus seja constante e que feliz é o Pai que está à sombra da cruz, Está à sombra da cruz. Eu quero deixar para a meditação de cada pai o Salmo de número 1, Bem-aventurado o varão ou o homem ou o pai, nós podemos usar a palavra pai, Bem-aventurado o pai que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Então que você possa meditar nesse salmo e possa saber que o Deus que opera em sua vida, o Deus que está falando com você nesta manhã, é o mesmo que fala conosco. E que o Senhor esteja te abençoando e te dirigindo. Nós sabemos que tem pai que adota, tem pai que abandona, tem pai que está junto ali para toda caminhada, para todo momento, tem pai que dá carinho, tem pai que maltrata, mas que nesta manhã nós possamos voltar os nossos pensamentos para aquele pai que não maltrata, não abandona, mas que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse pai é o nosso Pai Celestial que chama o nosso Deus. Então vamos orar nesta manhã, agradecer por esse privilégio de estarmos aqui engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tudo faz, aquele que tudo opera segundo a Tua infinita graça, a Tua infinita misericórdia e o Teu poder. E nesta manhã, nós apresentamos cada lar, cada família, cada pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente, Senhor, ministrando segundo a Tua graça, a Tua infinita misericórdia e o Teu poder. Venha assim trazendo alegria, renovo nos lares. Ó Deus, que haja amor, que haja compreensão, que haja carinho, que haja tudo, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja agindo na vida de cada um. Pai, nós Te louvamos nesta manhã e Te bendizemos por esse privilégio. É uma alegria estarmos diante de Ti, diante da Tua presença, e agradecemos por tão grande salvação. Nós Te louvamos por tudo e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor, com o hino de número 60 do nosso cantor cristão. Amém. Parabéns a todos os pais, Que Deus abençoe. Seja um dia abençoado para cada um de nós. Somos pais, Que Deus abençoe cada um. Amém? Abra seu cantor cristão no número 60. Coroai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saudade. Vamos começar, irmão? Vamos começar. Direitinho, bem feito, para a glória de Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória, coroai, ó
geração do bom eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai. Ó, perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus De paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória, coroai. Ó, raças, tribos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória, coroai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler o texto básico da nossa lição, que se encontra na revista, né? A lição 11. Daniel ora conforme a palavra de Deus, né? O título da nossa lição é Daniel ora conforme a palavra de Deus, né? Esse é o título da nossa lição nesta manhã, a lição 11, na página 54. Daniel ora conforme a palavra de Deus, né? Não é conforme, né, as palavras dele, não. É conforme as palavras de Deus. Aí vamos ver o texto básico, se encontra em Daniel 9. Daniel 9. Fica lá pertinho, né, do Novo Testamento, né? Está encostado a Zacarias, a Ageu, né, a Joel, né? Aí vamos entrar nessa lição hoje, que se encontra em Daniel 9. Daniel orando ao Senhor, né? A gente vai ler do capítulo 9, do primeiro versículo ao 7, certo? E depois vamos ler o verso 18 e 19. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7, e depois vamos ler o 18 e o 19, do mesmo capítulo 9, amém? Quem tiver com a Bíblia aí, vamos ler nessa manhã, né? Creio que vocês já oraram, já leram a palavra de Deus, e agora vamos ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor: a oração de Daniel pelo povo. A oração de Daniel pelo povo, né? No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade,
procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os teus lançados, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Aí vamos ver o 18 e o 19. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Observamos aqui, irmãos, que Daniel, quando ele começa a orar, no texto básico, ele não começa orando, fazendo petição a Deus pela causa que eles estavam necessitados, precisando, mas ele começa a glorificar o nome do Senhor, Ele começa a se humilhar, diante de Deus, exaltando Deus e dizendo que eles não eram valorosos, que não eram merecedor. E veja bem que já depois do versículo 9 diante, aí eles começam a fazer a petição a Deus. Por quê? A oração é importante na nossa vida. Nós sabemos que a oração em si, a petição em si, fica em segundo lugar. Quando começamos a orar, nós temos que começar a orar adorando a Deus, exaltando a Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de compaixão, Deus infinito, eu sou, tu és o Todo-Poderoso, tu és o nosso Deus, só o Senhor é Deus, E começando a exaltar o nome do Senhor, Deus dos profetas, Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Deus criador do céu e da terra. Sim, temos que começar a orar assim, Senhor, e depois a gente começa a fazer as petições. Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa as nossas aflições, perdoa os nossos pecados. Aí começa a pedir a Deus aquilo que realmente nós estamos precisando. Mas quando começarmos a orar, nós começamos a orar adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, É o nosso Deus que nós estamos falando. Então Daniel, ele ora não conforme as palavras dele, mas ele ora conforme as palavras de Deus. Porque Deus é soberano, irmão. Deus é tudo na nossa vida. Nós somos pequeninos, nós fomos, pela misericórdia dele, fomos escolhidos por ele. Amém? A pastora vai começar lendo a introdução da lição, A palavra está com ela. A palavra diz o seguinte, Segundo o autor, ele fala que os sentimentos que nós muitas vezes sentimos nos ajuda a substanciar as verdades da palavra de Deus. Nós temos sentimento e dentro do sentimento eles nos ajudam a vivermos segundo a palavra de Deus e muitas vezes sentirmos o que está sendo colocado, exposto ali na palavra. Mas nós sabemos também que nós não podemos negar que a palavra, ela é a verdade e que muitas vezes os sentimentos, eles também não permitem que nós consigamos apresentar realmente o que somos. Por quê?
muitas vezes nós perdemos o controle sobre certos sentimentos que nós sentimos. Então, por que isso? Porque os sentimentos, eles são controlados pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. O que nós podemos olhar para Daniel era que Daniel estava orando ao Senhor pelo povo, porque a situação do povo estava numa situação muito difícil, mas Daniel estava ali para interceder pelo povo. No momento que ele para, não é porque ele estava sem força para orar, ou que ele estava impedido para orar, ou alguma coisa, não. Porque Daniel estava na intimidade com Deus, estava na presença de Deus, e quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus se revela para nós, mas Ele fala conosco. Então, muitas vezes, nós queremos controlar as circunstâncias. Nós queremos ter o domínio sobre as circunstâncias daquilo que nós estamos vivendo. Vamos dizer, se nós estamos passando por um momento difícil, por um problema, então, e o problema muitas vezes foge do nosso controle, nós queremos dominar aquele problema de todo jeito. Nós queremos apresentar que nós estamos por cima de tudo. Então, nós sabemos que o que nós vivemos, o que nós fazemos, como nós andamos aqui na Terra, é porque nós temos fé. A fé, ela responde muitas coisas na nossa vida. É a fé que nos faz crer no impossível, é a fé que nos faz crer no milagre, é a fé que nos faz crer na palavra, é a fé que nos faz crer que a oração vai ser respondida quando nós oramos. Então, é essa fé que faz a diferença na nossa vida, no nosso viver e tudo que somos e no que vivemos. Até no nosso próprio sentimento, é a fé que faz a gente mostrar o quanto nós somos de perseverança, o quanto nós somos de enfrentar as batalhas e as dificuldades. Não foi diferente na vida de Daniel. Daniel levou tudo a sério. Tudo para Daniel era levado a sério, era com responsabilidade, com compromisso, com dedicação. E assim deve ser também para cada um de nós. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Então, e tudo que nós levamos a palavra a sério, nós sabemos que nós não vamos cair no risco de cair em uma investida do nosso adversário. Nós não vamos cair. Até ele pode tentar, mas nós não vamos cair, porque nós estamos firmados na palavra, nós estamos confiando em Deus, nós vamos vigiar, porque nós vamos saber logo, fugir da aparência do mal. A Bíblia nos adverte, é a própria palavra de Deus que nos adverte. Então nós vamos estar alicerçados na palavra, fortalecidos na palavra. Por mais que venha dificuldade, por mais que venha problemas, porque nós que estudamos o livro de Daniel, nós acabamos de estudar o livro de Daniel, e agora nós estamos em Oséias, já estamos no capítulo 5 de Oséias, então nós estudamos o livro de Daniel, o quanto profundo foi aquelas revelações de Daniel, cada sonho do rei, cada sonho de Daniel, o que estava representando no tempo de Daniel e o que é que está representando para os nossos dias, né? Coisas terríveis que Deus estava mostrando no meio do povo ali, no meio de Daniel, no meio da incredulidade do povo, no meio da dureza do coração do rei. Mas o que é interessante é que Daniel era um jovem que ficou ali perseverante. Começou na sua juventude, passou pela sua adultez, passou pela sua velhice, né, que a gente sabe que a velhice chega nos 60, e ficou idoso. A palavra usa que ele tinha até 85 anos. Então ele ficou idoso, mas ele ficou firme e forte na palavra do Senhor. Nada fez ele mudar o pensamento, não. Nada fez ele desistir. Ali na Babilônia, vivendo o que ele estava vivendo, passando o que ele estava passando, mas ele enfrentava. Então, o autor diz que nós precisamos aprender a alicerçar as nossas orações e as nossas decisões
em fatos, em promessas, em mandamento do Senhor e não no nosso sentimento. Então, se eu estou orando crendo na promessa que Deus me fez. Deus fez promessa a Daniel, então Daniel orava em cima daquelas promessas. Depois, se ia tomar uma decisão, ele tomava de acordo com o plano de Deus, ele questionava a Deus. Também para os nossos dias é a mesma coisa. Nós temos que estar com as nossas orações na presença de Deus, firmados no Senhor, as nossas decisões e tudo que nós vamos fazer é o que Deus falou para mim. Qual é a resposta de Deus para a decisão que eu preciso tomar? Porque, irmãos, vez ou outra, nós sabemos que nós passamos por muitos embates da vida. E o nosso dia a dia não é fácil. Nós enfrentamos muitas adversidades, muitos problemas, muitas coisas vêm. E a gente tem que estar de cabeça erguida e de pé, erguendo a cabeça e dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele vai trabalhar em minha vida, ele vai responder, ele vai fazer, ele vai operar. Então nós temos que acreditar. Então, Daniel tinha recebido de Deus uma capacidade sobrenatural. Imagine, um jovem já tinha recebido responsabilidade, foi separado para fazer parte de um grupo seleto do rei. E fazendo parte desse grupo do rei, ele disse: eu vou me posicionar de acordo com o plano de Deus. O que Deus quer para a minha vida é o que eu vou fazer. Então, ele recebeu uma capacidade especial de quê, irmãos? De interpretar sonhos. Lembrei que é um negócio no fogo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Como a pastora está falando aí sobre a capacidade que Deus concedeu a Daniel, né? A capacidade de interpretar sonhos, né? Isso aí, por quê? Porque Daniel era temente a Deus. Daniel, né? Amém, voltou, né? Glória a Deus, né? Como eu estava dizendo, né? Que A internet está movida, pastora, é. Precisei sair. Quando nós pensamos... A diaconisa Tereza, cadê o convite, de diaconisa Tereza, para nós debatermos juntos? glória a Deus. Então, irmãos, nós vimos aí que Daniel, ele recebe de Deus uma responsabilidade de interpretar sonhos. E interpretar sonhos de quem? Nada mais, nada menos do rei. O rei interpretar os sonhos do rei. Então, ele tinha recebido essa capacidade, que é uma capacidade sobrenatural que Deus tinha colocado na vida de Daniel. Então, quando ele colocou na vida de Daniel essa responsabilidade diante do demais, é que ele conhecia Deus e Daniel vivia em constante oração. Em constante oração. No dia dele, nada impedia ele. Amém. Chegou, só estava esperando o convite, né? Era? Foi, a paz do Senhor. Pai do Senhor, diaconisa. Eu fui buscar um chazinho, ó, que eu pensei que tinha esquecido no fogo. Eita, cadê ela? Cristo do céu em breve virá. Ele afirmou. Então, nós vimos que Daniel recebe de Deus uma responsabilidade muito grande. E além dele receber a responsabilidade, como a diaconisa Tereza colocou, que ele permaneceu em santidade, em coragem, né, para permanecer firme na sua convicção, na convicção do seu chamado,
Glória a Deus. Então ele permaneceu ali sabendo do seu chamado. Se ele tinha um chamado para estar diante do Senhor, diante da presença do Deus eterno, interpretar os sonhos do rei, os sonhos que o rei estava contando para ele, e muitas vezes a sentença de quem não interpretasse era a sentença de morte. Irmãos, muitas vezes quando a palavra fala morte para a gente fica preocupado. Mas o que é interessante é que não, a gente não tem que olhar as circunstâncias. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós temos que olhar para o chamado de Deus, para o que Deus quer na nossa vida, como Deus quer trabalhar, como Deus quer agir, conduzir a vida de cada um de nós. Então, cada um de nós temos um chamado, cada um de nós somos diferentes, cada um de nós temos algo a fazer para Deus, e compete a cada um de nós servirmos. Daniel também não só foi só de oração, não. Daniel foi muito usado na escrita. Né? Daniel escreveu, Daniel estudou bastante. Foi uma pessoa que entendeu muito bem a língua dos babilônicos. Ele estudou a língua do babilônico. Ele não só sabia o que era. Ele não só sabia só o que era que estava ali acontecendo. Ele sabia mais além. Por quê? Porque o próprio Deus já tinha falado com ele. Então, se o nosso Deus já tinha falado com ele e ele não orava através do problema que ele estava vivendo, ele orava através de fatos que Deus apresentava a ele, através dos sonhos que Deus mostrava a ele. Então ele começava a se colocar diante de Deus. Aí ele ora pela nação, ele ora pelo rei, ele ora pelo povo, mas também ele tinha a sua dedicação nas Santas Escrituras, ele tinha a sua dedicação na palavra. Aí você diz assim, mas não tinha as escrituras completas, mas tinha o livro da lei. E ele tinha que meditar no livro da lei, ele tinha que estudar a lei. Ele, além de ter a lei, ainda tinha outro, que eu esqueci o nome, não sei se é a Torá, que eles também estudavam. Então, assim, eles tinham que estar prontos para saber. Então, para muitas pessoas, é muita dificuldade de estudar a Bíblia, mas para alguns, eu conheci um professor e ele já tinha, assim, Apocalipse decorado, João, primeira, segunda, terceira João, Pedro, Tiago. Ele já tinha memorizado todinho, cada capítulo inteiro, ele já tinha na mente dele. Ele disse assim, e eu sei quando vier a grande luta, a grande tribulação aí que vier, e eu ficar em algum lugar que eu não tiver a palavra na minha mão, eu vou ter ela aqui, ó, na minha mente, e eu vou estar fortalecido pela palavra. Então, ele estava estudando e memorizando e dizia ali na sala de aula, ele dizia, olha, abra aí a palavra. E a gente abria e era no curso de obreiro, viu? Porque eu comecei pelo curso de obreiro, depois fazer curso de teologia. Mas o curso de obreiro, ali o professor, ele estava, o nome dele era até Cícero, pastor Cícero. E ele dizia assim: abra e você vai ver o que, é que a palavra vai dizer. Quando a gente abria, ele não abria a Bíblia, não. Ele dizia assim, 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 assim. Olha, o capítulo tal é isso, isso. Dizia tudinho. Ele disse: eu só não vou dizer Apocalipse, que a aula não dá tempo. Mas esses livros menores, eu já estou com ele todo na minha mente. Para quê? Para que quando vier alguma perseguição e a palavra for tirada de nós, eu possa compartilhar para mim e para meus irmãos. Então, Daniel, ele era uma pessoa que vivia com a palavra na mente e no coração dele. Ele era uma pessoa determinada. Ele era uma pessoa que buscava servir a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Então, ele fazia as escritas lá, ele escrevia. Diga, diaconisa Tereza, alguma coisa aí. Não, o que me chama a atenção dele, pastora, o que me chama a atenção de Daniel é que ele começou ainda muito jovem, né? Ele começou muito jovem a se interessar pela Santa Escritura, a estudar.
E o que eu acho mais bonito dele é que, apesar de jovem, ele permaneceu firme nas convicções dele, não é isso? Na fé dele, na coragem dele. Então, isso me chama atenção, porque muitos jovens, a gente vê, para o dia de hoje, eu fico comparando para o dia de hoje. Para o jovem se firmar, ele tem que realmente ter certeza e ter conhecimento do Deus que ele está servindo. E qual é o papel dele aqui na terra. Não é? Como representante do Senhor aqui na terra, porque nós somos representantes. E Daniel, ele foi um jovem diferente. Mesmo no local, no meio de pessoas incrédulas que adoravam outros deuses, mesmo assim ele não deixou se contaminar. Né? Permaneceu firme na fé dele, nas suas convicções, no Deus que ele servia. E ele não foi um profeta de levar mensagem para o rei, não. Ele não foi, né? Ele não era um profeta também diferenciado. Mas ele aprendia, sabia das coisas e sabia conduzir de maneira tal que chamava a atenção daqueles incrédulos. Como é que um jovem tem tanta fé no Deus? Né? Ele deu a sua contribuição, mostrando a sua fé e a sua santidade, porque ele manteve a sua santidade no meio daquele povo idólatra. Então, tudo isso me chama a atenção, né? E o que é que a gente pode falar também? Que o jovem, né? Pedir a Deus, orar, para que o jovem de hoje tenha aquele compromisso que se espelha em Daniel. Tem aquele compromisso de servir a Deus com fidelidade, botar sempre ele em primeiro lugar. Aonde ele estiver, que ele se destaque como um servo do Senhor. Amém? Que seja Amém. aplicado para os jovens. É E verdade. hoje, É porque, como os jovens são impulsionados a viver segundo o mundo e não segundo as escrituras, né? Eles são impulsionados a viver segundo o que está por aí. E exato, o jovem Daniel, ele não foi carisma, impulsionado segundo o que está por aí, ele foi impulsionado segundo a palavra de Deus, ele foi direcionado segundo o que ele lia, o que ele sabia, o que foi ensinado desde criança para ele. Então, a questão é, como devem ser as nossas orações? As orações de Daniel era dirigida a Deus, era pelo povo, pedia pelo rei, apresentava os problemas sociais, apresentava as dificuldades. Aí nós dizemos, e nós hoje, nos nossos dias, como nós devemos orar? Então, nós devemos orar constantemente, incessante, sem cessar, toda hora, em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. Agora, que nós não devemos deixar os nossos sentimentos ou as circunstâncias que estamos vivendo envolver as nossas orações. Por quê? Vamos lá. Se uma mãe está orando por um filho e o filho está dando muito problema, aí tem que saber orar. Porque tem mãe que diz assim, Senhor, eu não aguento mais não, guarda, né? Não sabe orar. Então vai e diz, a luta está muito grande, é melhor guardado com o Senhor do que assim. Então tem que saber como é que vai pedir, porque depois que guarda a saudade, aí vem a tal da depressão, vem a tal dos problemas que vem porque está sentindo falta. Então, assim, se está dando trabalho, pede a Deus para Deus converter o coração dele, transformar, para libertar. filho, Hã? pastora, não só para filho, mas como para marido também, né? Ah, isso Para também. marido também, né? É, para marido também. Porque tem muitas mulheres orando assim. Deus, guarde meu marido. E nós Ter devemos fome orar para assim, orar. né? Eu garanto que a diaconisa nunca orou assim. O seu foi guardado. Deus me livre, Mas Deus nunca me orou livre. desse jeito. Porque, E como aí, diz, transformado, eu pedi a Deus para transformar ele e ele caminhar comigo. é um E ele dar o prazer testemunho. esse.
Oi, nas irmã. vidas para o reino. Mas, mas, Interess- mas Deus conhece tudo, né? Deus Interessante quando conhece essa. tudo. Interessante quando esse tipo de crente diz, Deus guarda meu marido, Deus vai guardar, é a pessoa que está pedindo. Tá Mas entendendo, às irmã? vezes acontece isso. É, Às porque, vezes olha, acontece isso. como é que uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai orar para Deus guardar? Deus guarde minha mulher, Deus guarde meu marido. Então, aquele que está pedindo para Deus, por exemplo, se eu for orar pedindo para Deus guardar minha mulher, o que vai acontecer é que Deus vai me guardar no lugar de guardar ela. Entendeu? Porque são orações que não agradam o coração de Deus. Não é verdade? Orações que não agradam o coração. A gente tem que amar, é pedir para Deus abençoar, Deus dar saúde, Deus dar vida, Deus dar sabedoria, né? A gente vê aqui, irmã, nesse caso desses 70 anos de cativeiro, né? 70 anos de cativeiro. Olha, Deus sabe trabalhar de uma maneira profunda que a gente não, muitas vezes que a gente não entende. A sabedoria de Deus é tremenda. Ele é o Criador. Então veja bem como Deus fez, né? Dando aqui uma resenha. Daniel, Deus foi que Deus fez nesses 70 anos de cativeiro. Deus fez o quê? Usou uma nação inimiga para castigar, né, punir o seu povo que estava rebelde, que tinha esquecido ele. Foi. Aí Deus fez o quê? Na primeira leva da Babilônia, quando foi a Jerusalém, a Israel, ele levou primeiro os jovens, as pessoas sábias, né? Aquelas pessoas. O rei, ele é muito esperto, escolheu aqueles nobres na época, Podia né? trabalhar, né? Pessoas Podia fazer de esforço, pessoas que tinham estudo, pessoas condições que tinham que eram financeiras. letrados, pessoas que tinham condições financeiras. Então a primeira leva aí estava lá Daniel, né? Exato. Azarias, Misaías e Ananias. Estava no meio. Eram os nomes deles de nações, né? Aí o que acontece? Vamos sair dessa linha, vamos botar. Deus botou Daniel como um profeta no palácio, tá certo? Na segunda leva, aí Deus levou para mais de 10.000 pessoas. E dessas 10.000 pessoas, foi quem? Zacarias, Ezequiel, né? Era de famílias de sacerdote. Deus levou Ezequiel. Aí o que acontece? Daniel no palácio foi escolhido pelo rei, seus amigos, para trabalhar, como a pastora falou logo no início, nas escritas, que eles eram sábios, eram moços de boa presença, eram jovens, inteligentes, né? Nas escritas, Deus deu o poder de sobrenatural na vida de Daniel para interpretar sonhos, e não somente para interpretar sonhos, mas também para profetizar no palácio. Está sabendo disso? A gente lendo direitinho esses livros, a gente vê que Daniel profetizava também no palácio. Através das suas palavras sábias, através da sua vida, o seu testemunho, ele ganhou vidas para Cristo, com certeza. Entendeu, irmã? Como ganhou? E servia ao rei com sabedoria, e com sabedoria servia ao rei, e com a sabedoria dele, ele agradava, o rei se agradava dele. Olha, se a gente for ler direitinho, a gente vê que Daniel serviu a 3 reis. 3, começando com Nabucodonosor. Depois vem Dário e Depois Xerxes, vem né? Dário Dário com Ciro. a Xerxes é Ciro, né? Então, Ciro, né? Ciro. Nabucodonosor, Dário e Ciro. Se viu a esses reis se agradaram dele. Por quê? Porque ele sabia trabalhar. Deus deu sabedoria, Deus deu dom a E ele, vida longa, né? né? E vida longa. Aí veja bem, aí veja como é o trabalho de Deus. Deus colocou Daniel no palácio, Ezequiel lá dentro do cativeiro, porque tinha o cativeiro, né? Ezequiel no cativeiro para profetizar o povo lá, e Deus deixou Jeremias em Jerusalém para profetizar dentro da cidade com os restantes que ficaram. Então, Deus dividiu tudo direitinho, né? Aí a gente vê aí como Deus faz, irmão. Olha, Deus, ele pune a gente, mas ele está com a gente. Mesmo que a gente esteja no deserto, mas Deus está conosco no deserto.
Mesmo que a gente Se não a gente perceba. Oi, não escutei. observar bem, né? Como Deus faz as coisas tão perfeitas, ele mandou logo esse jovem logo para preparar o terreno, já para preparar. E Jeremias, ele ficou para tentar ainda, mas Deus sabia, eu creio que Deus sabia que não ia, que aquele povo não ia mudar, né? Porque Eu a acho que ele gente sabia. viu Eu acho que a não, gente. tenho certeza que Deus sabia. Porque Deus conhece o nosso coração. E ele É, conhecia muito bem o coração daquele povo. Ele conhecia. Aí mandou essa primeira leva para ir preparando o ambiente lá. E Daniel lá, ele se fez o quê? Ele se propôs a não se misturar. Mesmo estando naquele meio, ele se propôs a não misturar, né, pastor? A não se misturar. Que a gente vê em Daniel, que a gente vimos em Daniel capítulo 1, que fala sobre isso. Ele fez aquele propósito. Nem a alimentação que o rei oferecia, ele não queria. Né? Aquelas coisas ele não queria. Ele queria realmente manter uma santidade dentro daquele, não se misturar com tudo com aquilo que acontecia ali. Ele não queria. E permaneceu firme. E Deus usava ele. E aquele povo, muita gente, tinha inveja dele devido à postura dele, de permanecer firme naquilo. Não tinha nada que fizesse ele mudar. Aí a gente estudando Daniel, a gente fica vendo aquela vontade da gente fazer o melhor e fazer isso. Não importa se está agradando ou não, mas sempre pedir a Deus que Deus nos dê essa sabedoria, né? Essa sabedoria para a gente conviver com esse povo aqui na Terra. Para os dias de hoje a gente tem que observar isso, porque a gente convive com pessoas de todas as classes, todos os níveis, pessoas de várias maneiras, e a gente tem que pedir a Deus sabedoria para poder mostrar a diferença sem agredir ninguém, mas falar do amor de Deus, falar amém. da fé que a gente precisa ter e servir a Ele com fidelidade. Isso é muito importante. Deus quer isso. E Daniel fazia isso. Eu gosto muito do livro de Daniel, porque a gente aprende muito a melhorar e a gente olhar também os nossos defeitos. A gente olhar os nossos defeitos. A gente fica cada dia mais aprendendo, pedindo a Deus para Deus tirar, para Deus nos moldar. Porque nós temos um defeito, né, Diácono? Nós Irmão. temos. E por Exato. isso, quando a gente ora, e por isso, quando nós estamos orando, a gente não tem como Daniel orava, ele não orava para ele. Ele se incluía no meio do pecado. Não era? Ele Ele se orava pelo incluía como povo, né? pecador. Ele orava e se incluía como pecador. Porque ele não fazia parte da família de Deus. Então a gente também tem que se incluir como pecador e não fazer como publicano, eu sou santo, eu sou diferente, não é? Exatamente, Não sou como fulano, quer dizer, já está apontando já o erro do outro, ele é o santo. Não é? Ele não tem pecado, como o publicano orava, quando ele ia orar. Então, ele não, quando ia orar, ele não orava assim. Algo que me chama atenção é isso, na oração dele. Né? Ele Que ele orava em orava secreto, né? No quarto dele, né? em secreto, com humildade, e orava pensando no todo, e não pensando nele. Como se ele também fosse pecador. Apesar dele fazer as coisas que é certo, conforme a vontade de Deus. Mas mesmo assim, ele se incluía no meio do pecador. Quando ele ia pedir, quando ele ia interceder. Com certeza. Ele já, dentro do palácio, ele já estava circulado no meio dos pecadores, no meio das pessoas incrédulas e idólatras. Porque a Babilônia era um país muito idólatra. Então, ele estava no meio dos idólatras ali. E com a sabedoria que ele tinha, ele sabia se dar e sobressair da situação, né? Porque ele passou por muitas aflições, passou por muitos apertos, mas com a sabedoria que ele tinha diante do seu Deus, ele conversava com Deus, né? Na sua intimidade, ele conversava com Deus, ele orava a Deus e ele sabia sobressair. E
e ele não reagia de acordo com como o povo lá reagia, ele reagia diferente, como um homem de Deus, testemunhando do poder de Deus. Ô, Diácono, e também outra coisa que me chama a atenção é que ele, como ele era usado por Deus, né, ele tinha aquele poder sobrenatural dado por Deus, quando ele levava a palavra, uma palavra para o rei ouvia e atendia e achava que ele estava certo. Não era? O povo, quando ele levava uma palavra para o rei, para mostrar como o rei deveria se conduzir naquela situação, o rei ia por ele. Exatamente, irmão. Olha, quando Daniel, não somente Daniel, mas todas as pessoas que obedecem a seu patrão, né, ao seu Senhor, e que tem aquela vida na presença de Deus, o seu Senhor, né, vê a transparência da pessoa, né? Por exemplo, o rei via isso em Daniel. O rei via isso em Daniel. A forma dele falar, o comportamento dele, a sinceridade dele, as palavras sábias que Deus colocava na boca dele, a educação dele, isso tudo envolve para atrair as pessoas. E o que aconteceu? O rei foi atraído por ele, o rei gostava dele, o rei confiava nele, porque ele demonstrava um homem diferente, entendeu? Por exemplo, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, quando ele veio trazer as boas novas de salvação à terra, o povo se admirava com ele. O povo tinha prazer de correr para ouvir ele falar. O comportamento dele, as palavras dele, ele era diferente. Era tanto que o diabo tinha raiva dele e usava alguns para persegui-lo. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, o povo tinha inveja dele, tinha ciúme dele. O povo fazia por onde para que o rei punisse ele. E por isso que aconteceu várias situações de acusação contra ele, né? E chegou até um ponto dele ser punido, né? Que o povo... Olha, Satanás é muito sagaz. No caso, quando Daniel foi lançado lá na frente, nas covas dos leões, foi o quê? Foi o povo que inventou uma lei para que o rei fizesse um decreto, né? Lei para que o rei fizesse que aquele que se prostrasse diante de um Deus diferente, né? Vou pegar um pouco de água para mim. Certo. Então, igreja, aí fosse acusado, então, os acusadores de Daniel procuraram um meio para apertar Daniel, para prejudicar Daniel, para que o rei punisse e matasse ele, tirasse ele do palácio. O diabo queria isso, que tirasse aquele homem do palácio, que aquele homem ali não agradava ao diabo. Mas não, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Ele foi para a cova dos leões, leões famintos. Deus ordenou aos leões que não mexesse com Daniel, porque a natureza pertence a Deus, irmã. Toda a criação da terra pertence a Deus, foi Deus que fez, né? Então ali os leões não teve poder sobre a vida de Daniel, porque Daniel era um escolhido de Deus, Daniel era um homem de Deus, né? Leões nenhum, urso nenhum, nada tinha poder contra Daniel, se Deus não permitisse. Tá entendendo, igreja? Então Deus colocou as mãos sobre Daniel dentro da cova dos leões. O rei, com certeza, eu acredito, como ele servia uma nação idólatra e ele era idólatra, nessa hora eu creio que ele até falou no nome de Deus de Daniel, para Deus livrar Daniel da cova dos leões. Né? E ele correu até lá para chamar para o Daniel. Daniel estava vivinho. E o que acontece? Aqueles que acusaram ele foram punidos de morte. Tá vendo, irmão? Então, quando a gente agrada o coração de Deus, a gente passa por aflições. Daniel não era um profeta dentro do palácio, era um homem de Deus dentro do palácio, era um sábio dentro do palácio, fazia as coisas certinhas dentro do palácio, mas foi condenado à morte. Mas só que Deus não permitiu que ele morresse. Ele passou por aflições, passou por um aperto muito grande, tá entendendo? Mas Deus estava com ele. É o que acontece com a gente, irmã. Muitas vezes a gente também passamos por aperto.
E Deus está conosco para nos tirar do aperto. Basta a gente obedecer como Daniel obedeceu. Mesmo na situação difícil, mesmo no fundo do poço, mas Daniel estava adorando a Deus, estava ali nos pés do Senhor, estava glorificando ao Senhor. Isso é bonito, irmão. Né? Não xingando de Deus, não dizendo, mas eu sirvo a Deus e agora eu estou passando por essa situação, está faltando isso, está faltando aquilo. Não, Deus não gosta disso, não. A gente tem que ser fiel a Deus nos apertos, nas horas difíceis. Por isso que Daniel foi um vencedor. Né? E o povo sabe de Deus, quando está na presença de Deus, quando passa na situação difícil, mas está servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, é um vencedor. Porque não está... Em meio a acusações, a críticas, né? Exatamente. Que as pessoas passam. Muitos pastores passam críticas, acusações, às vezes até defamações, mas permanecem no seu propósito. Na presença de Deus. Permanece na presença de Deus. Verdade. Aí o primeiro ponto diz assim: a oração centrada no caráter de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção para esse ponto, porque a oração, hoje em dia, ela é centrada na vontade, né, do homem. O homem faz os seus pedidos, os homens querem carro, casa, né? É o que eu quero, é o que eu quero. É o que Deus quer, não, é o que eu quero. Seja feita a minha vontade, não a tua vontade, é a minha. Então, Daniel está apresentando uma oração que reconhece aqui a majestade de Deus. O universo, tá não, aqui. O universo e todas as coisas que Deus criou, e todo o poder que o Senhor continua exercendo sobre a face da terra. Então, a oração de Daniel não era direcionada para as necessidades materiais dele, ou as necessidades materiais de alguém. Primeiro ponto de oração era a oração mostrando a majestade de Deus. E eu gostaria de ler Isaías 57, e o versículo 15. Leia aí. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças, né? Então, o texto fala... Pastor, e na tradução de hoje, da Sim, linguagem de hoje, sim. esse daí ele diz porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É a mesma coisa, né? Só que fica mais claro ainda. Só que ele fica mais claro ainda nessa linguagem de hoje. E olha que na minha linguagem aqui também, que o Diácono acabou de ler, ela está numa linguagem bem nova versão internacional. Essa daqui é a nova versão internacional, que é diretamente do alemão para o inglês e do inglês para o português. Então, o que acontece é que Deus, como é o Deus Altíssimo, então ele vive para sempre. Onde é o lugar que ele mora? Ele mora no lugar alto. Na minha palavra diz sagrado, na sua diz santo. Sublime. Então, alto e sublime. E também moro no meio dos humildes e dos aflitos. Porque, como Daniel estava ali vivendo no meio das, vamos dizer, das pessoas de posse, mas Deus está dizendo também que eles habitam no meio dos pobres, dos que estão aflitos, dos que estão necessitados. Então, Deus habita tanto no meio... Eita, aqui parou. Então, assim,
como Deus habita, da diaconisa que parou, como Deus habita no meio do povo humilde, no meio do povo que tem riqueza, no meio de todos, o Senhor, ele habita. Ele não tem, assim, prioridades ou regalias e privilégios para alguns, não. Ele é Deus, ele é o mesmo Deus, no meio de tudo e acima de todos, no meio de todos. Então, quando Daniel faz a oração, nós vimos que ele faz oração voltada, direcionada para Deus. Primeira coisa, a oração dele é direcionada para Deus. Então, o autor diz assim que Eugênio Peterson nos diz que a oração nunca é a primeira palavra, é sempre a segunda. A oração é réplica, o primeiro discurso. Então, ele está dizendo o seguinte, que a oração ela primeiro é direcionada para Deus, voltada para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, para a glória de Deus, para tudo que o Senhor é, para a magnitude de Deus. Então, a oração ela é feita para isso. Mas o que nós vemos hoje é que as pessoas, primeiro querem na oração a minha vontade, o meu pedido, o meu desejo, isso tudo. Então, ele diz assim, a oração, ela, como ela é um discurso que nós estamos fazendo, nós estamos falando, então nós devemos saber o que é que nós estamos dizendo a Deus. É a segunda parte da nossa petição, né? Então assim, a segunda parte que vem É a vai réplica. ser o nosso pedido, o que nós estamos precisando, o que nós estamos anelando, o que nós estamos passando. Aí nós vamos colocar diante de Deus. Aí a gente diz assim, e aí, pastora, como é que nós devemos orar? Reconhecendo a grandeza do Senhor, Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é Criador dos céus e da terra, reconhecendo que Ele tem o domínio sobre a pandemia, reconhecendo que Ele tem o domínio para dar livramento a cada um, reconhecendo o seu poder sobre todas as coisas. Depois que a gente reconhece esse poder de Deus, aí a gente vai fazer as nossas petições. Aí nós vamos fazer os nossos pedidos. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Era justamente o que Daniel estava fazendo. Então, Deus requer que nós reconheçamos que Ele tem domínio universal sobre todas as coisas. Aí a gente vê aí com os países que estão em pleno incêndio. Está pegando fogo lá, as matas. Lembra aí, você está passando no jornal, você estava me dizendo. Aí a gente vê assim, nós estamos aqui vivendo o inverno. Claro que tem aqueles estados que estão no estado mais sérios, que tem geada, que cai neve, que está frio, está 6 graus, 4 graus. Tem aqueles que estão abaixo de 0. Nós não estamos nessa situação, né? Porque nós estamos no lugar mais tropical, onde é o mar, onde, apesar de dizer que o clima caiu nesses dias, eu estou hoje com um blazezinho, que eu estou com um pouquinho de friozinho, um pouquinho. Então, assim, Eu estou de mão gelada. pois é. Então, assim, esse Deus que tem domínio sobre esse universo, que eu esqueci os 2 países que são, assim, muito conhecidos, mas que estão, as matas estão pegando fogo. E o que é que está fazendo a mata pegar fogo? É que cai um raio ali numa árvore e a árvore começa a pegar fogo. E quando começa a pegar fogo em uma árvore, a mata toda pega fogo. Então, os países estão pedindo ajuda a outros países para que eles venham auxiliar para acabar com aquele fogo. Então, nós, como um povo de Deus exclusivo, nós temos que ter
misericórdia, nós temos que pedir a Deus misericórdia, buscar a Deus com misericórdia, buscar a Deus com humildade, com santidade, com fidelidade. Por quê? Porque Minha, né? o povo de Deus esqueceu das escrituras. Lembra de Oséias? Hã? Sim. A internet que está caindo é a minha, né? Já caiu muitas vezes a minha Aqui internet. está oscilando é a sua. Está oscilando um pouco ela. Olha, veja só, Para nós variar. estamos vivendo uns dias difíceis. Aí, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, aí nós estudamos o capítulo 4 de Oséias, que o povo esqueceu de buscar a verdade e esqueceu de buscar o conhecimento. Quem é que dá conhecimento? É Deus. Deus. Por mais que a gente busque o conhecimento na ciência, que a ciência aí avançou, glória a Deus, graças a Deus, que tem aí a vacina da corona, né? Que a pandemia está aí, e eles estudaram, a medicina estudaram, então parabéns. Mas o que acontece é que quem tem o controle de tudo é o nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Por mais que a gente corra para um lado, a gente corre para o outro, a gente ora, a gente busca. Deus tira a gente que estava entubado. Gente que não estava entubado dorme no Senhor, não é? E tudo assim vai acontecendo. Mas a gente tem que saber de uma coisa: quem tem o controle de tudo é o nosso Deus. Então, o Senhor é quem nos guarda. Então, no tempo de Daniel, era o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que está nos guardando. É o mesmo Deus que está falando através da sua Santa Escritura. É o mesmo Deus que fala para nós e diz assim: olha, vocês precisam me buscar mais. Vocês precisam me adorar mais. Você precisa engrandecer mais o meu nome. Porque vocês estão gastando tempo com o quê? Tempo com o quê? Aí ontem eu ainda estava estudando e me preparando para a mensagem de hoje, né? Terminando a mensagem de hoje. E estava também, voltei para estudar, porque eu tenho feito curso, graças a Deus, tem muitos cursos online. E eu tenho aproveitado ao máximo para estar estudando também. Então, acontece o seguinte, é que o professor estava dizendo em que é que vocês estão gastando o tempo de vocês. Vocês estão gastando tempo só no WhatsApp? Qual é o aproveitamento que vocês têm no WhatsApp? Vocês estão gastando tempo com o Telegram? Qual é o aproveitamento que você tem? Porque no Telegram tem também muitos estudos. Eu faço curso pelo Telegram. Então, assim, tem aproveitado o Instagram e outras coisas mais, o Facebook, o que vocês estão fazendo? Eu recebo as minhas mensagens dos cursos online grátis que eu recebo, é pelo Facebook. Então, eu vou lá, olho direitinho, vejo as normas, leio tudo, tudinho, e vou e digo, quero. Eu quero, porque nunca é demais. Então, ele está dizendo, com o que é que você está gastando tempo? Aí ele disse que estava no avião, estava estudando no seu computador, que ele disse, graças a Deus que fizeram o livro em PDF, que um escritor disse assim, eu quero que crie os livros em PDF. Não foi diretamente em PDF. Eu quero que vocês coloquem os livros para que a gente possa ter acesso dentro de um celular, dentro de um computador, onde quer que estejamos, dentro do tablet. Eu quero, onde quer que esteja, ter acessibilidade. Aí o homem disse, não tem como. Aí lá vai a gente andar com um monte de livros. Não, agora os livros estão tudo no celular. Eu mesmo ganhei em um dia só, ganhei de presente 57 livros em PDF. 57 livros. Então, com mais um que eu ganhei, 2. Particular, 59 livros em PDF. Aí, Tem que deixar o estou HD lendo um livro. cheio. Hã? Aí o que acontece? O professor disse que estava estudando, aí ele disse, agora eu vou descansar um pouquinho, aí fechou o computador dele. Aí outra pessoa abriu o computador,
Aí era altas horas da madrugada, disse, olha, eu estou vindo de tal estado, estou indo para tal estado, essa hora, aí botou a câmera, enquanto todos estão dormindo no voo, eu estou aqui trabalhando, ralando, mostrando a vocês que uma pessoa tem que estar sempre nativa, tem que estar sempre trabalhando, sempre buscando, sempre fazendo, sempre se dedicando. Aí depois que terminou aquelas palavras motivadoras, fechou, desligou e foi dormir junto com os outros. Então, assim, o que é que nós temos recebido? Qual é a verdade dos fatos que nós estamos recebendo? Então, nós temos a palavra de Deus, que ela é pura, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é transformadora, ela nos enche, ela nos dá sabedoria, ela tira de momentos difíceis da jornada e nos orienta o caminho para o céu, a ter intimidade com Deus, a palavra nos diz. Então, a gente tem que saber que quanto mais nós buscamos a Deus, mais com certeza nós vamos ter de Deus. Mais sabedoria nós vamos ter de Deus e nós não vamos errar. Então, se nós sabemos que a nossa oração, ela precisa ter sustentação. A nossa oração ela precisa estar sustentada. E ela precisa ter uma sustentação em um solo. A gente sabe que quando a gente diz assim, eu tenho raiz, é porque a gente está em um solo. Então, se a gente está em um solo, é porque esse solo é essa palavra que está aqui, que nós acabamos de ler. Essa palavra, ela é o solo para nós, que somos cristãos, que estamos defendendo a nossa fé, a nossa crença, apesar que muitos querem mudar a palavra, querem mudar o que a palavra está dizendo, mas nós sabemos que nosso solo é a palavra de Deus, nossa raiz é a palavra de Deus. Se nós temos raiz na palavra de Deus, nós vamos ter dificuldade, sim. Mas Deus sempre vai falar conosco. Deus sempre vai falar comigo e com você. Deus vai orientar. Então, nós precisamos saber que, independente se estamos fracos, se estamos abatidos, se estamos tristes, se estamos passando por problemas, por adversidade mil, nós temos que saber que existe um Deus que cuida de nós, que está à frente, que está dentro do nosso lar, junto conosco, nos orientando, nos fortalecendo segundo a sua palavra, né? É as coisas acontecendo e o povo de Deus de pé, a igreja de pé, adorando, buscando e engrandecendo o nome do Senhor. Lembre que eu e você que somos a igreja, o templo está lá, mas nós estamos aqui, juntos, como igreja do Senhor, santa, para viver um evangelho da transformação. Não é do evangelho do oba-oba, do muda-muda, do faz-faz, ou do cai-cai, ou do... Não. Nós estamos aqui para ter essência, para ter solo, para ter raiz alicerçado nesta palavra. Por quê? Porque quando nós estamos na palavra, nós ficamos atentos ao que Deus está falando conosco. O que que Deus está falando para mim? O que que Deus quer da minha vida? Como Deus quer trabalhar no meu ser? O que que Ele quer dizer para mim? Então, muitas vezes, meus, a gente não sabe nem o que falar. Tropeçamos nas palavras. Eu não sei o sabe tudo. Eu não sou o sabe tudo. Quem me dá a direção é o nosso Deus. Quem me dá a sabedoria é o nosso Deus. Eu sou dependente dEle. Tudo o que eu faço é para honra e glória dEle. A Ele todo louvor, a Ele toda adoração e a Ele toda glória. Então, quando eu busco mais a Deus, eu sei mais de Deus. Quando eu não busco a Deus, eu não sei nada de Deus. É verdade, é fato. Quando eu leio a palavra, eu descubro o quanto eu sou carente, dependente de viver no altar de Deus e falando com Deus. Então, se eu não sei falar, Deus vai me ensinar. Se eu não sei pregar, Deus vai me ensinar. Se eu não sei fazer, eu não sei evangelizar, mas Deus vai me ensinar segundo a sua santa palavra. Então, ainda que eu não sei falar, ainda que eu não sei fazer,
mas eu tenho que estar atenta ao que Deus está falando comigo. O que Deus está falando comigo? O que Deus está me dizendo? Quanto Deus está falando para mim? Como é que eu vou olhar para Deus? Então eu tenho que olhar sempre para o alto. De onde vem o nosso socorro, né? O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de quem? Do Senhor, Senhor, que fez os céus e a terra. e a terra. Então, se eu confio no Senhor e eu creio que o Senhor tem a direção certa para a minha vida, eu não vou estar me aperreando, me preocupando, o que é que estão dizendo, o que é que estão falando, o que é que estão... Daniel não vivia preocupado com essas coisas. Daniel vivia preocupado em viver a essência da palavra. Então, nós temos que saber que Deus é quem está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se eu sei que Deus está no controle de tudo, então eu preciso parar para ouvir o que Deus tem para falar a mim. Eu preciso saber o que é que Deus está falando para mim. Daniel sempre sabia o que Deus tinha para falar com ele, o que Deus falava com ele, a intimidade que ele tinha com Deus, o que Deus tinha para falar com o rei, o que Deus tinha para falar com o povo, porque Daniel tinha intimidade com Deus. Quando a gente tem essa necessidade de estar diante de Deus, buscando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, nós vamos ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Deus começa a mudar. E a velha natureza, ela deixa de existir em nossa vida e nós vamos ver que Deus está trabalhando. Então, nós não podemos permanecer como criança, que não sabe falar, né? Como Jeremias disse ao Senhor: ah, Senhor, no capítulo 1 eu não passo de uma criança, eu não sei nem como falar, eu não sei como dizer, mas o Senhor escolheu ele. Foi a ele que o Senhor escolheu. Se o Senhor escolheu a você, o que é que você vai dizer agora? O Senhor está dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, eu quero você nesse determinado lugar. O que é que você vai fazer? Você vai dizer: sim, Senhor, eu sei que tu me escolhesse. Espere. Espere para quê? Esperar pelo quê? Por que espere? Então, nós temos que ver que nós temos que aprender a ouvir a Deus. Porque quando nós ouvimos a Deus, não vamos falar feito uma criança, nós vamos falar baseado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Nós vamos falar baseado naquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, se nós estamos, segundo a palavra de Deus, vivendo o evangelho da verdade, comprometidos com a verdade, para Hebreus 11, 1 e 1 a 2. Então, nós temos que aprender a orar, né? Ressignificar a oração. Qual o sentido da oração? Por que eu preciso orar? Por que você precisa orar? Porque é tão necessário a gente estar orando mais. Porque é necessário a gente estar buscando mais a Deus. Então, nós temos que aprender a orar. Nós temos que, né, fazer como certos líderes que dizem assim: exige, bota Deus na parede, cobre dele. Não é assim. É crendo no poder dele, na soberania dele. Ele é soberano sobre a terra e sobre os céus. Ele é Senhor absoluto. Então, nós temos que crer nessa soberania de Deus. Então, quando nós aprendemos a ouvir o que Deus está falando com a gente, nós vamos ter mais sabedoria, nós vamos ter discernimento quando vier as palavras contrárias, que não nos ensina como deve ser. Então, nós temos que saber que Deus fala conosco através da sua Escritura. A Escritura, ele fala conosco. Então, vamos ver Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Então, havendo Deus, é porque esse versículo eu tenho ele aqui, ó. Eu aprendi, porque quando eu comecei na fé, era necessário a gente dar, feito a admissão, lembra de Diaconisa Teresa, que a gente ia para a escola e lá a gente tinha que dar uma lição memorizada. Não era decorada não, viu? Era memorizada. Eu sou do tempo disso. E a igreja que eu fiz parte, o pastor cobrava da gente um versículo memorizado. Eu tenho. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos pais, é o que o autor diz, né? O autor de Hebreus, pelos profetas, e nos últimos dias ele falou através do seu filho Jesus. Então, Deus falou primeiro ao povo dele, que é os nossos pais. Depois, ele usou os profetas. Nós estamos estudando Daniel. E nos últimos dias, ele usou quem? O filho amado dele, Jesus, né? Ele usou Jesus para falar, para instruir os discípulos. E hoje, ele tem a mim, tem a Diaconisa, o Diácono Adeval, a igreja que está aí acompanhando a gente na live, aqueles que vão ser compartilhados e vão assistir, vão parar o seu tempo e vai dizer assim, eu quero ouvir o que é que Deus tem para mim. Então, Deus quer usar você nesses últimos dias, no meio dessa pandemia, no meio dessas enfermidades. Ele quer usar você onde você estiver, em hospital, em escola, num trabalho, onde você estiver, Deus quer usar você. Ele conta com você nesses últimos dias. Se prepare. Nós não sabemos qual é o dia e a hora que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Nós não sabemos. Mas ele vai vir buscar. Então ele conta comigo, ele conta com você. A responsabilidade não só está sobre mim, não, está sobre você também. Porque quando ele disse ir e fazer discípulos de todas as nações, que ele não falou através do Filho, quando ele disse, ele não disse assim, vá só homem e faça discípulo. Vá só mulher e faça discípulo. Né? Ele disse ide. No imperativo, ide. Depois que ele diz ide, fazer discípulo de todas as nações. Aí outra coisa que eu quero chamar a atenção. Ele não discriminou se era homem ou mulher. Exato. Ele mandou ir. Ele não discriminou se tinha título, se não tinha título, também ele não discriminou. Ele mandou os jovens também fazer discípulo. E todos que têm condições, que têm leitura, têm condições de fazer discípulo. Têm condições de pregar o evangelho. Então, o ID para mim e é para você também. E nós temos que fazer discípulo. Então, quando nós lemos Hebreus 1, né? Tendo Deus outrora falado, que a palavra diz que nós temos que aprender a ouvir o que Deus está falando. E Hebreus está dizendo que eu tenho esses 2 versículos decorados na minha mente, isso já há 37 anos. E a palavra ela permanece na sua essência, ela permanece a mesma, mas a cada manhã a palavra de Deus ela se renova para nós. E é o alimento, é o pão vivo que vem para nós. Então, quando o Senhor disse, ele disse que nós devemos basear a nossa oração principalmente nos decretos de Deus e na vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, para onde o Senhor vai nos enviar, vai nos conduzir, vai nos direcionar, é Ele. Ele é que vai nos direcionar. Então, nós temos que confiar. Então, Deus revelou através da sua palavra, para que sua palavra se cumprisse. A palavra se cumpriu de Hebreus 1 e 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra já se cumpriu, mas ela precisa se cumprir em nós, nos dias de 2000, né, dos cidadãos do século 21, em pleno 2000, porque um dia uma professora de matemática entrou na sala, dona Sandra, lá na escola Elvira Viana, na rua Santa Rita, dizia assim, olhe, faça o cálculo, quantos anos você vai estar em 2000?
Aí eu fiz o cálculo. Sou boa de matemática aqui na cabeça, no tic-teco, fiz no papel. Aí ela foi de um por um, olhou, viu, disse, parabéns, sua idade está certa, né? A idade estava certa. Mas será assim, você vai chegar até 2000? 2000 estava muito longe. Eu era uma adolescente de 12 anos. Eu ia estar com 30 e alguma coisa, 31, 32, 33 anos no ano 2000, quando eu olhei, fiz o cálculo. Aí eu disse assim, meu Deus, eu ia estar, sabe com quantos anos? 33 anos. 33 anos. Eu fiz o cálculo agora dos 12 anos para agora a idade que eu estou. Diminuí o tempo, já da matemática, o tico e teca aqui funcionou. Então, eu disse lá, 33 anos, era a resposta, tinha que botar. Fazer o cálculo e do lado responder. Então, nesses anos todinhos, se você vai chegar lá, será se você chega? Quantos daqui vão chegar? 33 ou 53. Não, no 2000. Em 2000, nós estamos em 2021. É, Então, 33, com 12, né? para 21. É quantos anos? Eu estou com 54, meu filho. Quer dizer, minha idade, diga. 34, né? Não, eu estava com 33 no tempo. Quer que eu diga a minha idade? Eu estou com 54 agora, acabei de fazer 54. Não quer dizer a idade, não. Eu disse, eu estava com 33, por quê? Porque eu não tinha ainda como é que se diz? Não tinha feito ainda na data que ela fez a pergunta, eu não estava com essa idade. Então, hoje eu estou. Então, assim, quando foi feito, eu fiz o cálculo, era essa a idade que eu ia estar. Então, eu não nego, não. Estou com 54, graças a Deus que estou vivendo. Sobrevivi a todo esse temporal que nós estamos passando. Aí, o que que acontece? O que que nós temos feito nesse tempo? Como é que nós temos aproveitado? Como é que nós estamos fazendo com esse tempo? Quantas coisas na nossa vida mudaram? Nesse tempo eu não pensava em Jesus, não conhecia Jesus. 4 anos depois eu conheço Jesus, eu aprendo de Jesus. Já ouvia falar dele, meu pai já ensinava, mas a oportunidade chegou 4 anos depois. Então, assim, glória a Deus, com meus 16 anos eu cheguei para Jesus. Então, a palavra nos ensina que Daniel procurava viver mais na palavra de Deus, as escrituras. Para quê? Para que se cumprisse as promessas. Então, assim, que o Senhor continue nos abençoando e nos dirigindo na sua infinita graça. A diaconisa Tereza está com uma dificuldadezinha lá na internet dela, que oscila bastante a internet dela. Mas nós vamos ficar por aqui e vamos estudar o ponto 2 na próxima semana, 2 da revista. Aí eu vou mandar para vocês, vou tirar a foto da revista, porque tem gente que não tem essa revista. Aí eu vou tirar a foto e você vai poder ver no seu celular, você pode imprimir, você pode estudar, escrever alguma coisa. E para nos acompanhar e nos auxiliar a fazer os comentários, seus comentários do que aconteceu, tá certo? Quer saber que você está estudando junto conosco. Deus te abençoe. Nós vamos ficar por aqui, vamos estudar o ponto 2, oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus. Daniel, capítulo 9. Você pode estudar Daniel, capítulo 9. Você diz, mas pastora, nós passamos de 2 a 3 meses estudando Daniel e só foram 12 capítulos, porque esses capítulos eram bem divididos para a gente mastigar ele bem direitinho, estudar ele bem direitinho, e foi uma lição muito maravilhosa, não foi, diaconisa? Diaconisa Tereza? Aprendemos muito, não foi? Então, muito Aprendemos mesmo. muito com Então, Daniel. vamos orar, vamos agradecer a Deus. Diácono Daniel vai orar e eu passo depois a bênção. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta manhã pela Escola Bíblica Dominical. Deus continua nos abençoando, que possamos cada vez mais estar na tua presença. Abençoa a tua igreja, o teu povo, Deus, que o teu povo venha ter alegria
de estar na escola dominical, para juntos nós estudar a tua palavra, falar do teu nome grande e poderoso e aprender da tua palavra santa. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estar na escola bíblica dominical. Que, se Deus permitir, futuramente nós vamos voltar para o templo para estudar a escola dominical no templo, todos nós juntos lá no templo, um olhando para o outro e falando e debatendo da palavra de Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome santo e bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que é a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês compartilhem aí a live, vá lá no YouTube, dê o seu joinha, dê o seu ok, dê o seu like, e Deus nos abençoe. Fique na paz, Diaconisa Tereza, até mais tarde. À tarde nós teremos às 17 horas, nós teremos o nosso culto, teremos a ceia e estaremos juntos celebrando o nome santo do nosso Deus. Nós agradecemos a participação, a presença de todos. E fique na paz, Deus te abençoe. Amém?